Restaurado e com uma área que é o dobro da original, o Museu do Ipiranga voltou neste ano de bicentenário da Independência a fazer parte da extensa lista de opções de lazer em São Paulo. Diferente do que muitos ainda pensam, Dom Pedro I nunca morou aqui. Aliás, ele não chegou nem a ver esse prédio construído. Na verdade, quando o Museu do Ipiranga foi concluído no ano de 1895, o prédio não era nem para ser um museu, seria apenas um monumento à independência. E olha, se você acha esse edifício gigantesco, saiba que ele seria muito maior, como mostra esta maquete antiga que revela o primeiro projeto do museu. Notem que o prédio teria essas duas extensões que avançam para além da fachada, o que acabou não sendo feito na época por falta de verba. Mas esta é apenas uma das diversas descobertas feitas por quem visitar o museu. Porém, mais do que encantar, o novo Museu do Ipiranga quer incluir, ser um espaço que contemple todos os visitantes. O fato de ver exposições tão lindas, tão bonitas e que digam muito sobre o nosso passado, sobre a nossa história, quebra a barreira daquelas pessoas que entendem cultura como uma coisa específica, para um grupo específico, para universitários. Não é. Cultura é para a sociedade, cultura é para todo cidadão. E cultura é o que não falta por aqui. Quem vier nesses próximos meses ao museu vai se deparar com 12 exposições, sendo 11 de longa duração e uma mostra temporária. São mais de 3.600 itens em exposição. A maior parte desses objetos datam dos séculos XIX e XX, mas há itens mais antigos que remontam ao Brasil colonial. A reforma ampliou consideravelmente o número de salas de exposição do museu, que antes eram apenas 12. E agora são 49. Estamos aqui no Salão Nobre do Museu do Ipiranga, que é com certeza a sala mais concorrida aqui do museu. Tudo por causa desse quadro imenso, pintado pelo Pedro Américo em 1888. O quadro mostra a proclamação da independência às margens do rio Ipiranga. Mas essa imagem não é muito fiel ao que aconteceu naquele momento, não. Mas a ideia do autor da obra é justamente essa: reforçar em nós o nosso sentimento de nação, fazendo daquele momento um grande acontecimento. Autor do livro Independência do Brasil, lançado recentemente, o professor de História da Universidade de São Paulo, João Paulo Pimenta, conta como de fato ocorreu esse grito da independência. Aliás, houve mesmo um grito, professor? Provavelmente não houve uma declaração solene, não houve um grito, não houve um desembainhar de espadas, nada disso. No entanto, a fundação de uma nação, de um Estado, de uma identidade, como aconteceu com a independência, sempre demanda a forja de mitos de origem. E foi isso então que aconteceu com esse dia 7 de setembro. Ele não foi um marco da história, mas ele se converteu em um marco da memória. Mas o que Dom Pedro fazia naquela região do Ipiranga? E por que proclamou a independência naquele local? Aconteceu que Pedro I, que ainda era príncipe regente, não era imperador, estava em uma viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo para resolver problemas políticos em São Paulo, e no meio dessa viagem, estando então às margens do riacho do Ipiranga, a comitiva dele parou, como parava sempre, era uma comitiva que estava fazendo uma viagem difícil, uma viagem custosa, então ela fez um descanso e foi nessa altura que um mensageiro o alcançou com algumas cartas. Nesse momento, então, Dom Pedro deve ter se pronunciado mais uma vez entre as pessoas que estavam ali ao redor dele a favor do que já estava acontecendo há alguns meses, que era esse processo de independência do Brasil. O evento em si pode não ter sido grandioso, mas moldou a nossa identidade nacional, marcou a nossa história e foi importante para a construção do Brasil. Por isso, mais do que um monumento à independência, o Museu do Ipiranga é uma homenagem ao Brasil e a todos os brasileiros.